Olá, nós vimos já um pouco da parte conceitual da gestão de projetos. Vamos ver a partir daqui um pouco mais sobre a questão prática de como se fazer um projeto. Nós vamos começar pelo termo de abertura do projeto. Vamos lá. O que é esse termo de abertura do projeto ou Project Charter? Bem, é um documento que reúne o que se sabe até então sobre o projeto. Ele não é feito só por uma pessoa, mas todas aquelas pessoas envolvidas no projeto que estarão sob a liderança do gestor ou gerente de projeto vão se reunir naquele momento para poder trocar informações e dali se ter um delineamento acerca desse projeto. Vai servir também como referência para o processo de escolha e priorização dos projetos. Isso ocorre quando você tem mais de um projeto. Vai se definir, portanto, daqueles projetos qual a ordem de prioridade para sua execução. E também vai ser utilizado para autorizar formalmente o projeto. Ou seja, esse termo de abertura é que vai dizer que oficialmente aquele projeto poderá ser executado. E também pode ser realizado fora da organização do projeto e enviado. Não há, portanto, uma necessidade de que esse termo seja construído dentro da empresa, dentro da organização. Qualquer local pode ser usado para sua construção, pois é um documento que precisa, aí, no caso, das informações condensadas daqueles que têm envolvimento com o projeto. Assim, é um documento muito importante, pois sem o termo de abertura do projeto, como já falamos anteriormente, o projeto não poderá dar continuidade, não poderá existir. Mas o que deve ter ou o que não deve ter no termo de abertura de um projeto? O TAP, termo de abertura do projeto, deve necessariamente conter três coisas. Primeiro, a descrição do produto final do projeto. O foco deve ser o valor principal necessário para o cliente. Portanto, uma das coisas mais importantes, ou a primeira das coisas mais importantes para se ter no termo de abertura do projeto é a descrição do produto final. Também podemos trocar ou substituir produto final por serviço final, se tratar de um serviço. Aqui, portanto, nós temos que pensar no cliente, o que é necessário para esse cliente e descrever como será esse produto ou esse serviço. A pessoa que faz a redação precisa estar atenta para capturar o valor principal esperado pelo cliente. Quando falamos aqui em valor, não estamos falando necessariamente em termos econômicos, mas sim em espera de ganho para o cliente. O que o cliente realmente deseja com aquele projeto? Qual o problema que ele quer ver solucionado? O segundo item necessário que deve estar presente no termo de abertura do projeto está relacionado às respostas a uma série de perguntas como por quê. Quando se aborda, portanto, o termo de abertura do projeto, nesse documento devemos colocar essas perguntas. Por quê? Porque o cliente deseja aquele produto ou aquele serviço, porque aquele produto ou serviço é necessário, é importante, por que que vai utilizar determinados recursos, por que que vai utilizar determinada mão de obra e assim por diante. Quanto mais perguntas no estilo porquê estiverem presentes nesse projeto, melhor será para a confecção desse termo de abertura. E por último, mas não menos importante, devemos entender que é necessário estar presente no termo de projeto o prazo máximo para a realização do projeto. Lembra do conceito de projeto? Nós falamos que todo projeto se caracteriza por ser único e por ter um tempo limitado ou um tempo fixado para sua realização, para sua execução. Portanto, no termo de abertura do projeto, esse prazo, esse tempo tem que estar presente. E ali você tem que colocar o prazo máximo. Tem que se ter muita atenção com relação a isso. Nós vamos ver mais à frente a questão do cronograma, como fazer um cronograma, como calcular esse tempo. E é preciso que você leve isso em consideração com muita seriedade, pois estipular um tempo menor para tentar agradar o cliente e no final não conseguir cumprir esse prazo,
você vai deixar o cliente muito mais insatisfeito. E se você apresentar um tempo realista, projetado, e conseguir executar em um tempo menor, você vai deixar o cliente satisfeito, pois no entender dele você entregou o produto ou o processo antes do prazo determinado. Também devemos levar em consideração a delimitação dos stakeholders ou envolvidos no projeto. Lembra dos stakeholders, né? As partes interessadas. É preciso então que no termo de abertura do projeto diga exatamente quem são esses stakeholders. E também devemos colocar aqui metas de custos e ou preço. Assim, estamos trabalhando com a questão do orçamento. O termo de abertura, portanto, ele vai trazer de forma sucinta as principais informações para que quem leia esse documento tenha uma noção breve do que se trata esse projeto. Outros itens que podem aparecer no termo de abertura do projeto, mas não necessariamente são obrigatórios que todos esses apareçam. Então vamos ter contexto, que quer dizer como surgiu o projeto. Então fazer a contextualização, um breve histórico, breve mesmo, resumindo como se deu o surgimento desse projeto. Objetivo ou justificativas do projeto, né? Aqui temos, portanto, duas coisas, o objetivo desse projeto, a que ele se destina, e a justificativa, que é dizer por que esse projeto é interessante, é importante a sua execução. Requisitos adicionais específicos do cliente, alguma informação que você considere importante para que esteja presente ali nesse documento. Lembrando que ele é um resumo, é um documento relativamente curto. Cronograma de marcos principais sumarizado. O cronograma, portanto, vai definir as atividades principais e o tempo que serão utilizados para suas execuções. Lembre-se que aqui você vai ter ele de forma resumida. Definição de parceiros, fornecedores e outras organizações pertinentes, os stakeholders que falamos há pouco. Premissas e restrições, portanto, aqui nós temos os facilitadores e os itens que vão restringir ou vão causar alguma dificuldade para a execução do projeto. Riscos já identificados, pois nós vamos ver mais adiante na gestão de risco que alguns nós conseguimos identificar antes da execução do projeto e outros só vão ser identificados à medida que o projeto for executado. O gerente do projeto designado, a pessoa responsável em gerenciar esse projeto, e outras informações específicas do projeto que sejam consideradas importantes. Lembre-se, os dados têm que possuir informações suficientes, tal que permita a priorização dos projetos, aquilo que falamos no início para definir qual é a ordem de prioridade para a execução dos projetos. Em suma, implementar a prática de criação sistemática de termos de abertura de projeto é essencial para evitar desperdícios de tempo da equipe em oportunidades não prioritárias e ruídos decorrentes do ambiente de negócio. Como falamos, se eu tenho um bom termo de abertura do projeto, eu posso, ao comparar com outros termos de abertura de outros projetos, ter daí uma clara ideia da importância de cada um e definir as prioridades para que a empresa trabalhe nesses projetos inicialmente que são mais prioritários. Um termo de abertura do projeto, portanto, ele autoriza formalmente o projeto, é ele quem dá o ok, o start para que o projeto possa ser iniciado. Deve ser emitido pela pessoa ou equipe, pode ser um comitê, ou seja, um grupo de pessoas constituído oficialmente só para aquela finalidade, que são os responsáveis pelo portfólio da empresa, portfólio como conjunto de projetos que a empresa vai apresentar ou vai gerenciar. Também pode ser realizado fora da organização do projeto e contém o resultado de demandas de mercado, o valor principal esperado pelo cliente, solicitações de cliente, avanço tecnológico, necessidade social. Além desses itens, também o termo de abertura do projeto deve ser enviado a todos que possam estar associados ao projeto, ou seja, a todos os stakeholders.
E por último, e fundamental, deve ser um documento mais simples possível e que, ao mesmo tempo, reúna todas as informações necessárias para a priorização dos projetos. Visto isso, nós já temos uma noção teórica de um termo de abertura de projeto. Lá no nosso material de aula, eu vou deixar um modelo de termo de abertura de projeto para vocês darem uma olhada, uma conferida. Na sequência, vamos aprender sobre gestão de escopo de projeto. Até lá!